Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco para vocês aí da minha experiência com o Delide no i7-4790K, né? Um processador aí de quarta geração, já tem um bom tempo que ele foi lançado e ele está presente em uma das minhas máquinas secundárias que eu tenho aqui, né? Antes eu estava utilizando ali o i5-4690 nessa máquina e aí eu pensei, pô, vou pegar um 4790K, um processador que faz overclock, pretendo fazer Delide nele, quero ver como que vai ser ali a questão da temperatura, porque é um processador que naquela época não era muito comum de se fazer delete. Poucas pessoas se aventuravam em fazer o delete, no caso tirar o IHS ali do processador. Muitos utilizavam gilete, né, ou algum tipo de estilete ali para abrir o IHS, né, que é aquela tampinha do processador, e aí você tem acesso ao DAI e fazer a troca da interface térmica. Hoje é muito mais seguro de se fazer isso porque tem ferramentas próprias, ferramentas profissionais que possibilitam com que você possa abrir o processador de maneira segura, sem causar nenhum tipo de dano nele, ou seja, de uma forma profissional, você consegue abrir o processador. E é a ferramenta que eu utilizo, eu já fiz vários deletes aí, tanto de oitava, sétima geração, sexta geração, e os meus primeiros foram de quarta geração, que foi um i7-4790. Apesar de não ser um modelo com K, né, serviu como experimento ali para testar e ver se realmente era possível fazer a abertura do processador de maneira segura, né, que não prejudicasse. Então, de lá para cá eu me senti seguro, falei, agora dá para oferecer esse tipo de serviço, inclusive muita gente entra em contato através do meu site, né, abrindo um ticket lá para fazer o orçamento, quanto que fica o delete e tudo mais. Quem é de fora, envia via correio, já fiz bastante aí para a galera que mora em outros estados, e para quem é de São Paulo, né, é possível vir aqui até a Reboco House também para fazer esse procedimento. Então, no caso, eu peguei ali o meu i7-4790K, usei um tempinho, a temperatura realmente dele é muito quente, né, ele bate 100 graus Celsius muito rápido, inclusive a gente rodando tanto o AIDA 64, que o teste de stress dele não força tanto o processador não atinge uma temperatura alta tão rápida como no Prime 95, que utiliza ali outros tipos de teste e acaba forçando ainda mais o processador. Então, rodando em estoque nas duas condições, tanto antes de fazer o delete quanto depois, com o processador em estoque ele atingiu 100 graus Celsius em menos de 2 minutos de teste, tanto no Prime 95 como no AIDA 64. E no caso no AIDA 64 é possível você ver o throttling, né, e o overheating, que seria o superaquecimento. Então, conforme ele vai ultrapassando a temperatura de 100 graus Celsius, que no HW Monitor a gente só consegue monitorar até 100 graus Celsius, o sensor aparece só até 100 graus Celsius, e aí no AIDA 64 ele atingiu 100 graus Celsius, ele começa a contar o overheating. E chegou a bater 26%, quando eu estava gravando o teste ali, e eu acabei deixando um pouquinho mais e chegou a bater ali 30% de overheating. É muita coisa. Só de você atingir a temperatura máxima e ficar utilizando ele ali por muito e muito tempo, né, durante anos, meses, enfim, você acaba degradando ainda mais o chip do processador, né? No caso, o silício ali, ele acaba sendo degradado com mais rapidez do que você utilizando ele com a temperatura mais baixa, né? Então, o nosso target é 100 graus Celsius, passou disso, você acaba prejudicando o processador utilizando ele assim por muitas e muitas horas. Então, mesmo aqui utilizando um H105, né, que é um radiador de 240 mm, com 2 fãs ou até mesmo push-pull, não foi possível utilizar o processador em estoque, né, no caso 4.4 GHz, sem alterar a tensão em nada, com a temperatura abaixo de 100 graus Celsius, rodando tanto para M95 ou AIDA 64. Então isso aí realmente é algo bastante preocupante. Então, para que a gente pudesse ter uma temperatura melhor e usar o processador em uma condição melhor de temperatura, foi necessário fazer o delete. E claro, né, minha intenção realmente era fazer o delete, porque eu já sabia que o processador era quente. Peguei o processador, fiz o delete, eu vou deixar umas fotinhas aí para vocês verem como que é a interface térmica desse processador, né? No caso, a pasta que está ali em cima do DAI, né? E entre o IHS, que é aquela parte metálica que a gente vê por fora do processador, né? Então, é uma interface térmica ali que ela não é tão eficiente quanto o metal líquido, né? Que tem cerca ali de 73 watts por MK na questão da condição térmica contra, se a gente pegar uma pasta melhor ali, que tem pasta térmica melhor que seria 12 ou 13 watts por MK. Então a diferença é muito grande. Por isso que quando a gente faz o delete e troca por metal líquido, a temperatura cai. Então a gente ali tem uma perda de temperatura, né? No caso, perder temperatura é bom, porque vai ficar mais frio, né? E acaba tendo um ganho de performance. Por quê? Com a temperatura muito alta, você acaba tendo throttling, que seria ali o clock diminuir
para que você, no caso o processador consiga ficar funcionando, só que aí com a temperatura mais baixa possível. Então o processador vai reduzindo o clock gradativamente para tentar compensar de uma certa forma e diminuir a temperatura. Então, nesse caso, você acaba tendo ali uma perda de desempenho. E quando a gente fez o delete, o processador ficou trabalhando o tempo inteiro a 4.4 GHz, sem ter throttling e muito menos sem ter overheating, porque ele não chegava nem na temperatura máxima de 100 graus Celsius. O que é algo extremamente positivo, dá mais longevidade à duração do processador, né? Te dá uma margem para você colocar o clock um pouco mais alto. Nesse caso, eu agora consigo colocar meu processador rodando a 4.8 GHz e ele não atinge a temperatura máxima de 100 graus Celsius, o que é algo extremamente positivo e era algo impossível de fazer com o processador em estoque antes do delete, né? Então, realmente ali tendo a ferramenta que te dá segurança para fazer esse tipo de procedimento, né? E claro, tendo metal líquido ali, dá segurança 100% de você conseguir fazer o delete e o relead novamente, que seria recolocar o IHS, e aí ter o seu processador funcionando perfeitamente e agora tendo aí uma interface térmica um pouco melhor, né? Nesse caso, 15 graus melhor do 4790K. Em processadores de 7ª e 8ª geração, geralmente a gente consegue um ganho ainda maior, né? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, naquela ocasião a gente usou 8700K e diminuiu cerca de 30 graus de temperatura com o processador em estoque, né? Então, na minha opinião, é algo extremamente positivo. Então vou deixar lado a lado aí para vocês o teste com o delete e sem o delete, no caso antes, né, para vocês verem como que ficou as temperaturas. E é impressionante como a temperatura ficou ali em 100 graus Celsius muito rápido antes de fazer o delete, né, tanto no Prime 95 quanto no AIDA 64, a temperatura bateu 100 graus Celsius muito rápido. Só que aí o sensor não consegue monitorar mais do que isso, então ele vai ficar 100 graus Celsius em praticamente todos os núcleos. Um núcleo ali apenas ficou com a temperatura abaixo, mas os demais ficou em 100 graus Celsius, o que é muito ruim, né? E quando a gente fez o delete, nas mesmas condições, rodando o Prime 95 ali, vocês estão vendo aí lado a lado, a temperatura ficou muito mais agradável, muito menor, né, em relação ao processador sem o delete. E rodando o AIDA 64, como vocês podem ver também, no caso ali, sem o delete, ficou dando overheat, né, superaquecimento e tudo mais, e depois do delete, a temperatura ficou bem mais agradável e não houve ali o throttling e muito menos overheat, né, o que é algo bastante positivo. Agora eu consigo usar o meu processador aí em 4.8 GHz, ganhando um pouquinho mais de performance. É uma máquina que eu utilizo para testes e tudo mais e que me serviu como base aí para ver se realmente daria um ganho bem significativo, né? E de fato realmente dá um ganho significativo. Eu acho que vale muito a pena nessa questão aí, até mesmo para, nesse caso, se eu não fosse fazer overclock, utilizando ele em estoque, o processador se manteria com a temperatura bem mais agradável, né? O que daria ali, como eu falei, mais longevidade para ele, vai durar muito mais tempo, né? E dando um pouquinho de margem para overclock também, o que para mim, que gosto de fazer overclock, ganhar um pouquinho de performance, é bastante positivo, beleza? Bom, pessoal, então foi isso aí. Vocês viram que realmente diminuiu a temperatura, é algo bastante positivo. Nesse caso, diminuiu cerca de 15 graus Celsius, algo que eu acho que com o water cooler top e vários fãs, você não consegue perder essa quantidade de temperatura, né, no processador. Você acaba não conseguindo diminuir tanto e acaba gastando muita grana, né? O que é ruim, né? Você gastar muita grana e acabar não tendo um resultado muito satisfatório. Beleza? Então, deixar um pouquinho aí para vocês da minha experiência nesse processador. Acho que valeu bastante a pena. E quem tiver interesse, claro, o link vai estar na descrição do meu site. Entre em contato lá para fazer o seu orçamento, manda um ticket informando o que você precisa e a gente avalia se tem a disponibilidade ou não, beleza? Vou ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele like, compartilha com seus amigos para que eles possam assistir, principalmente os amigos que tem aí o i7 4790K. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os vídeos daqui para frente e ficar por dentro de tudo e que a gente possa conseguir os 100 mil inscritos para ganhar a tão sonhada plaquinha. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!